Um oferecimento. Auditus, aparelhos auditivos. Todos os dias temos que fazer escolhas. Qual a melhor roupa para usar hoje? Qual o melhor caminho até onde preciso ir? Afinal, sempre exigimos o melhor. E quando se trata da nossa casa, não pode ser diferente. É por isso que você pode contar com os serviços da Maria Brasileira. Quando o assunto é ser a melhor, ela tá muito à frente, pois conta com as melhores profissionais para garantir a melhor experiência de limpeza possível para você. Contrate pelo nosso site mariabrasileira.com.br. Existem alguns tipos de conexões. Aquelas que recarregam nossas energias no dia a dia ou trazem o mundo para mais perto de nós. Algumas conexões nos ensinam muito sobre a vida. Samar Materiais Elétricos, presente nas melhores conexões. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Marli Toledo de Bem com a Vida e hoje aqui com a nossa patrocinadora oficial, a Auditus. E quem veio aqui, gente, é a fonoaudióloga, eu vou ler aqui, Thaís Magnussum da Cruz. Falei certo? Falou certo. Thaís, prazer te receber aqui no nosso programa para falar de um tema tão importante, né? A audição. A audição. Exatamente. Não, eu que te agradeço demais. Eu te agradeço por você confiar nesse projeto, eu te agradeço por você vir até aqui falar desse assunto que tanto nos interessa, né? É verdade. E se fala tão pouco, né? E se fala tão pouco, né? E se ouve tão pouco muito também, pouco. né? É, exatamente. Bom, tu é fonoaudióloga, né? Me conta um pouquinho da tua história, Thaís. Então, sou fonoaudióloga, me formei em 99, lá na PUC Campinas. Olha Fiz só, lá, fez PUC. Eu sou do ABC, sempre fui de São Caetano, mas aí eu fui fazer a faculdade na PUC Campinas, me formei. Jamais eu pensava em trabalhar com audição. Não? Não. Na época da minha faculdade, eu tendenciava muito para a parte de terapia. É mesmo, verdade, Thaís? Verdade. E aí, na oportunidade, quando eu voltei para minha cidade, em São Caetano, o primeiro emprego que surgiu foi na área de aparelhos auditivos. E aí, você falou, tô iniciando carreira. Tô iniciando, e aí eu acabei entrando nessa área que é maravilhosa, né? Que na verdade é tão importante, né? Porque quando a gente fala de aparelho auditivo, a gente só imagina uma coisa muito simples, que é eu preciso de um amplificador, né? Amplificador, e aí eu vou ouvir melhor. Exatamente. E aí que o negócio é diferente, né, Thaís? Na verdade, quando eu entrei na área, a área de terapia na fonoaudiologia é uma área um pouco mais demorada para você ver um resultado, surte um resultado. Aparelho auditivo, não. Né? Então, aparelho auditivo... É verdade, né? Aparelho auditivo, no primeiro atendimento, você já faz o paciente sentir uma melhora, já vê um benefício, enfim. Então, o resultado de você mostrar a diferença é muito rápida. Então, foi uma área que me encantou. E me encantou muito. Entendi. E aí eu me dei bem, trabalhei por muito tempo numa empresa, né, de aparelhos. Se dedicou também, me dediquei obviamente. muito, exatamente. E aí surgiu a Auditus, né? Então a Auditus, eu comprei a Auditus, na verdade, né? Eu fiz a aquisição, ela já era uma marca, uma empresa que já existia. E ela foi fundada em 2009, isso, 2009. E em 2012 eu saí e eu falei assim, não vou mais trabalhar com aparelho, vou procurar uma outra área, sério. Chegou nesse patamar? Cheguei nesse ponto, porque eu falei assim, já tô há 12 anos na área, e então eu vou dar um tempo. Mas por quê, Thaís? O que você pensou? Porque, na verdade eu pensei assim, como eu me dediquei muito na época que eu trabalhava, né, na empresa, e de repente eu tive que sair, enfim, isso me deu um pouquinho de desânimo, vamos dizer assim, não pela fonoaudiologia e não pela área, entendi. Coisas pessoais. Coisas suas mesmo. Exato. Aí, Deus fala assim, não, você vai continuar na área, porque é isso que você sabe fazer. Deus, ele coloca as coisas certinhas, que às vezes a gente não capta o que Deus tá mandando, né? Exato. E aí, você precisava de ajudar mais pessoas. Exato. Aí surgiu a Auditus.
A Auditus, nós éramos representantes da Siemens, né? E aí a AWS, que é a empresa, né, principal que a gente representa, fez toda uma mudança que veio a marca Signia. Uma continuidade aí de tecnologia. Mas é uma tecnologia da Siemens. Sim, na verdade, é uma transição aonde se continuou essa história Siemens, né? Porque a Siemens, ela está no mercado no desenvolvimento de aparelhos há mais de 150 anos. Sério? Sério. Eu não sabia. Sério? Você sabe que eu conhecia muito Siemens por alarmes de casa, por proteção em casa. Eu até tinha. Exato. Né? Quando eu morava no interior de São Paulo, eu tinha Siemens em casa, que era uma empresa que você contratava. Acho que ainda tem, né? Sim. Não, agora não, né? A Siemens já saiu dessa... sim. Saiu dessa área também. Sim. A gente vê muitas placas, né? Nas casas e era com a tipo marca, assim, nossa, eu tenho Siemens na minha casa, protegida. Exatamente. Então, os pacientes na verdade, vinha também muito pela marca. E houve essa transição da Siemens para a Signia. E aí, isso foi mais ou menos em 2013 eu fiz a aquisição, em 2015, 2016 que houve essa transição. E o desenvolvimento tecnológico continuou. Então, é uma empresa super consolidada. Isso também te encanta, essa parte de você trabalhar com uma empresa que tem um desenvolvimento fantástico, tecnológico, né? Absurdo. Tanto é que nós hoje... eu vou entrar um pouquinho na parte de tecnologia. Sim, mas depois eu quero que você apresente o que você trouxe. Claro, todos os nossos aparelhos auditivos, nós temos o Telecare. O Telecare, a fonoaudióloga, ela tem que fazer o atendimento presencial. Por quê? Porque ela tem que te conhecer, ela tem que saber o problema que você possui, o seu estilo de vida, porque isso interfere na indicação do aparelho auditivo. E após todo esse processo, ela pode te atender remotamente. Uau! Como isso? Né? Na verdade, o paciente, pelo aplicativo, ele chama a fonoaudióloga. Ela virtual. Ela tira um tempo para fazer esse atendimento fonoaudiológico remotamente, que é dentro do nosso aplicativo, do nosso programa de programação. E aí, ela faz todos os ajustes necessários para o paciente. Sim. E aí, ela envia remotamente esse ajuste. O paciente, ele recebe no aplicativo, ele dá um aceite e os aparelhos auditivos é regulado. Nossa, então, existe esse atendimento à distância também. Então, eu acho que durante todos esses anos... Porque eu sou da época do aparelho auditivo analógico. Você pegou essa parte, então? Muito. Então, você, na verdade, foi uma construção. Porque você pegou lá do início de como eram os aparelhos antigamente. Que desconfortável. Muito. Não usa aparelho, viu, gente? Mas, assim, dá pra ver, né? Que era desconfortável, tadinho. Na verdade, eu acho que a fonoaudióloga tinha que fazer um malabarismo aí pra conseguir fazer uma adaptação, né? Porque os aparelhos, eles eram analógicos, eles tinham poucos recursos, né? O paciente tinha uma certa dificuldade. Então, quando ele ia num ambiente barulhento, qual que é o problema do paciente hoje que ele tem uma perda auditiva? Ele tem uma dificuldade de ouvir em ambientes barulhentos. Então, uma festa, rua, né? Uma reunião que muita gente tá almoçando junto. Então, essa dificuldade, ele acaba não entendendo o que se fala. Então, os aparelhos auditivos antigos amplificavam uma coisa só. Entendi. Fala e ruído de fundo. E às vezes até incomodava, né? Pelo fato de não ter essa regulagem correta, né? E ainda existe esse preconceito que aparelho auditivo é ruim. Por quê? Por causa do passado. Né? Existe um preconceito, eu acredito que sim, mas vou perguntar para você. Existe um preconceito das pessoas em relação a quem usa o aparelho? Na verdade, hoje menos. Tá. Hoje menos. Vamos falar porque óculos, por exemplo, hoje é um acessório que tudo bem, eu uso óculos normal, mas já foi um motivo
né? Das pessoas, usa fundinho de garrafa, não era assim? Exatamente. O aparelho auditivo hoje, ele é mais respeitado nesse sentido. Antigamente, olhava-se um aparelho auditivo, então a pessoa usava um molde, né? Que tinha aquela parte da mangueirinha, uma coisa mais aparente, enfim. Então, isso trazia um preconceito de que, esse paciente, ele é surdo, vamos dizer. E hoje não. Hoje, a gente sempre fala assim, qualquer dificuldade mínima que você esteja percebendo que a sua audição está alterada, então a pessoa ela já começa a perceber uma perda aí levemente moderada. O que acontece? Já procura o médico otorrino. Por quê? Porque hoje o nosso ouvido ele tem duas situações. O nosso ouvido primeiro ele escuta, depois ele entende. Então, existe a audição periférica, que é aqui, ó, tô escutando. Só que o entendimento, ele é central. Então, ele é interno. É isso que eu acho interessante, inclusive nas consultas de vocês da Auditus, né? Eu acompanhei recente uma consulta do meu esposo. Eu fiquei encantada com o atendimento, mas pelo fato da tua fono, claro, treinada por vocês, né? Sim. Ter essa percepção, assim, vocês se preocupam no compreender também, né? Que é importante muito mais do que ouvir. Exato. Quando ela falou isso, eu fiquei pensativa. Eu falei, gente, mas tem muito sentido nisso. Isso aqui é até tocante falar isso. Assim, nossa, quer dizer, a pessoa que ela não ouve, obviamente ela não compreende muitas das coisas que nós falamos para eles. Inclusive a maneira que ela fala, tô até repetindo do jeito que ela fala, a sua fono. Isso, bem devagar. Ela fala devagar e ela fala de uma maneira que dá para entender, até se você não escutar, você entende. Exato. Claro, é treinamento isso. Uma prática nossa mesmo. É uma prática de vocês. Mas quando ela falou da questão de compreender, me tocou bastante. Falei, nossa, não é bem simples como a gente imagina, né? Não, tem todo um trabalho por trás. E, na verdade, Marli, é assim. O paciente, muitas vezes, vamos supor, ele começa com uma perda auditiva. Essa perda auditiva, ela vai progredindo conforme a idade. Se bem que hoje não se tem, só idoso que utiliza aparelho auditivo. Não. Tem pessoas jovens que utilizam por nascença, por ser congênito. Sim. E tem outras que, por exemplo, uma diabetes, adquiriu a perda auditiva por exemplo, a gente fala que hormonalmente a mulher, pós-gravidez, pode apresentar uma queda auditiva, tá? Então, que a gente chama de perda auditiva condutiva. Então, tem diversas situações. Então, o que acontece? Começou com a dificuldade auditiva, a gente fala hoje, antigamente até os profissionais falavam assim, deixa piorar. Não precisa colocar o aparelho auditivo agora. Os profissionais? Os profissionais. Mas era uma conduta? Era uma conduta antiga. Ou era uma conduta antiga assim, eu tenho perda dos dois lados, vamos começar usando o aparelho de um lado só. Sério? Se eu acostumar, eu coloco o outro. Hoje, esse paradigma já foi quebrado, graças a Deus. Por quê? Porque, primeiro, se você tem uma perda auditiva leve, muito provavelmente o teu entendimento, o teu processamento auditivo, ele tá jóia ainda. Então, quando eu coloco o aparelho para fazer aquela correção daquela perda, o paciente já consegue discriminar, que é o entender, facilmente. A adaptação é imediata. Quando você deixa essa perda auditiva piorar, por quê? Porque ela vai caindo e automaticamente essa pessoa, esse paciente, ele vai se isolando do mundo. Isso é verdade. Aí a parte discriminativa, ela vai caindo. O processamento, ele vai piorando. O que acontece? Quando esse paciente vem procurar nós, profissionais, a parte de processamento já está bem comprometida. Então, é aquele paciente que coloca o aparelho auditivo, mas ele leva-se um tempo para adaptar, porque às vezes ele fala assim, mesmo com o aparelho auditivo, eu não estou entendendo em algumas situações. Porque o cérebro está reconhecendo algumas falas que ele não sabia antes, né? E está atrofiado, então não é tão rápido quanto aquele que foi precocemente adaptado. Hoje, se você falaria que as pessoas deveriam fazer audiometria com mais frequência? Anual.
Anual. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque, na verdade, a gente fala de audiometria, eu tô com um probleminha aqui, acho que eu não tô ouvindo bem. Ou tô com um zumbido. Um zumbido. Eu vou fazer audiometria. Na verdade, não, né? Não. Seria como se fosse... Um check-up. Um check-up. Um check-up. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma poluição sonora absurda. Esses jovens hoje... Fones de ouvido, né? Exato. Os jovens hoje, fone de ouvido no último volume, né? Todos os dias. A rua em si é um absurdo, né? A poluição sonora. E principalmente os profissionais que trabalham realmente em fábrica, né? Mesmo usando EPI, que são os protetores, enfim. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu acho que, na verdade, tem que ter um acompanhamento. E eu falo para todas as pessoas fazerem um check-up anual. Mas a partir de que idade, Thaís, tu acha que seria interessante? Eu já tô aqui perguntando qual é o teu filho. Na questão do meu filho, do Arthur, tem a questão do pai, que vem da avó. Então, veja só, né? Hereditário. Hereditário, acredito. Então, assim, acredito não, é hereditário, sim. Né? Então, assim, outro dia meu filho, ele falou assim, mãe, tô com um zumbido. Aí eu falei, nossa, Arthur, seu pai tá com problema auditivo, né? Tipo, mas não levei ainda, mas ele tem 14 anos, então você acha que eu devo levá-lo? Não, na verdade, assim, se ele começa com sintoma de um zumbido, porque o zumbido também tem várias causas, né? Tá. Pode ser emocional, pode ser exposição ao barulho, pode ser N fatores, metabolismo, metabólico, enfim. Crescimento também, Crescimento, né? Enfim. Mas se você percebe que existe já uma reclamação ou tem uma certa dificuldade de televisão, tem muitas pessoas que me ligam e falam assim, eu tô achando meu filho com a televisão um pouquinho alta, certo? Tá. Então, esses detalhes, eu acho legal. Não custa se passar com o otorrino, fazer uma avaliação, e se tiver já algum tipo de orientação, o otorrino vai falar assim, olha, qual é o melhor tratamento? Sim. Hoje os otorrinos, eles têm a conduta já de indicar aparelho auditivo para aquela perda leve. Entendi. Ele não fala assim mais, deixa piorar para você colocar. Entendi. Ele já sabe a importância. Sim. A mesma Até porque, né, falando dos aparelhos, hoje a gente tem aparelhos tão tecnológicos, né? Outro dia eu vi um aparelho, inclusive no teu consultório, que parecia um fone de ouvido. Falei, gente, os jovens devem amar isso aqui, né? Porque, como a gente estava falando, antigamente usar aquele aparelho, cor de pele e tal. Esse que eu vi lá na Auditus, ele era preto, né? Tipo um fone mesmo de ouvido. Os jovens tranquilos aparelhos desse jeito, né? Esse aparelho tem uma adesão grande para os jovens, né? Porque parece realmente um fone de ouvido. Um fone. Exato. Inclusive, o que acontece? Hoje Hoje eu trouxe um aparelho que a gente chama de RIC. RIC por quê? Porque a gente chama de receptor na ponta. Vou te falar que 95% dos pacientes, eles utilizam, a indicação é mais esse aparelho por ser fácil de adaptação, tá? Então, ele é um aparelhinho auditivo slim. Vamos mostrar lá pra câmera. Ele é um aparelho auditivo slim. Bem pequenininho. Essa pecinha aqui transparente é o receptor. Então, o receptor, nessa ponta... Nossa, bem pequenininho mesmo, né? Exato. Tem a oliva, que a gente chama que cada paciente, dependendo da anatomia e dependendo da perda auditiva, a fono faz a escolha correta dessa sonda. Tá. Então, essa sonda é muito importante para fazer a adaptação e até mesmo para o som ser direcionado para a membrana timpânica. Esse é um aparelho auditivo que hoje... antigamente existia pilha, porque o paciente trocava a pilha. Nós temos ainda no mercado aparelhos com pilhas, mas a tendência agora são os aparelhos recarregáveis. Que é essa caixinha aqui. Essa caixinha. Então, o paciente, ele utiliza o aparelho todos os dias, né? O paciente bem adaptado, ele coloca quando acorda e a orientação é tirar realmente quando ele for dormir. Não incomoda. Claro, no início da adaptação, o paciente sente uma peça estranha no ouvido, mas isso é uma semana para o paciente. Às vezes a gente até fala, cuidado para não tomar banho com o aparelho. Porque tem gente que entra realmente, sabe, no chuveiro e fala assim... E aí, Thaís, o que acontece? Perde o aparelho? Não, na verdade, não. A gente consegue fazer a recuperação, né? Mas dá um Já trabalhinho. aconteceu. Entendi. Já aconteceu. Mas hoje, por exemplo, o nosso carregador, quando o paciente vai lá... Que é autolimpante também, né? Isso. Ele vai lá, ele coloca para carregar. Quando ele fecha...
Então, esse aparelhinho, ele vai na tomada. Esse não é portátil, ele vai na tomada e ele vai carregar. Enquanto ele tá carregando, ele vai desumidificando o aparelho e vai fazendo a higiene. Tá? Que bárbaro, né? Exatamente. Eu não tenho que me preocupar em levar, então, para limpar e absolutamente nada disso. Uma vez por ano, nós falamos sobre o paciente para trazer para nós, né? Durante um acompanhamento, a Fono vai orientando para enviar realmente para o laboratório para fazer uma revisão geral. Isso é importante até para o aparelho estar sendo melhor conservado. Sim. Mas diariamente, ele já faz a desumidificação, tá? Esse nosso carregador já faz. E o paciente tem a opção, que é muito legal. Por exemplo, esse daqui é Esse aqui, só para recapitular aqui, eu sei por causa que o Wilson está testando. Ele tem um sistema de telefone, né? Que ele tem um aplicativo. É importante falar, né? Ele tem uma autonomia, na verdade, com esse aplicativo, né? Tem. Achei bárbaro. Tem. Na verdade, esse aplicativo, quando a fonoaudióloga vai fazer a primeira adaptação, que o paciente sai com o aparelho, baixa esse aplicativo no celular e os aparelhos são conectados via aplicativo. Então, o paciente ele consegue. Dentro de um aparelho auditivo, ele consegue ter 6 programas. Nossa. Isso, a nossa marca consegue ter 6 programas. Esses 6 programas, a Fono, de acordo com... Por isso que o atendimento presencial é muito importante. diferenciado também o atendimento de vocês. Por quê? Porque precisa saber qual é o estilo de vida, trabalha na rua, vendedor, né? Então, ela coloca programas que faz com que ele, muitas vezes, mude esse programa no aplicativo. Por exemplo, o ambiente muito barulhento. Ele faz a mudança, apertar um botão, já muda e o aparelho vai estar programado para aquela situação. É muita tecnologia boa, né? É muita tecnologia. Apesar de muitos pacientes já no primeiro programa já se adaptarem, porque os aparelhos são muito automáticos, microfones direcionados, enfim. Muito confortável, né? Muito confortável. O paciente pode aumentar e diminuir o volume, trocar programa. Por isso que eu falo, ele tem autonomia sobre o aparelho, né? Ele tem uma autonomia. Ele consegue ver quanto a carga do aparelho, porque o paciente que depende 100% do aparelho, se de repente acabar a bateria, apesar de o aparelho ele ter 16 horas de autonomia diária, o que acontece? Ele vai perdendo depois ou não? Não. E o legal da Signa, da nossa marca, é que se houver algum problema na bateria, quando a gente envia para o laboratório, eles não trocam a bateria. Eles mandam outro. Eles mandam o aparelho novo. Isso é 100% garantido. E o legal desse aparelho, porque o paciente ele é obrigado a fazer a desumidificação dele à noite. Então ele coloca nesse carregador. E tem a opção desse carregador, que vamos supor... É portátil. Esse. Você dá carga nele... ele com a carga completa, ele consegue carregar 3 vezes. Caramba! 3 vezes. Ou seja, dá muita segurança para o paciente, né? Então o paciente ele deixa no bolso, ou se é uma mulher deixa na bolsa. Terminou a bateria, porque o aparelho avisa, ele dá um sinal, coloca meia hora que você coloca no carregador portátil, você tem mais 6 horas de uso. Então, bom, eu sou suspeita para falar. Eu tô aqui falando, porque assim, hoje a gente estava falando de tecnologia, mas a tecnologia também voltada para a saúde, ela é muito expressiva e significativa e importante, né? Porque hoje um aparelho auditivo, conforme você iniciou falando, as pessoas têm um certo preconceito, demora-se para entender que precisa de usar. Então, a gente estava aqui falando, quebrando tabus para que as pessoas... tirem esse medo de usar um aparelho, porque há tecnologia para vocês, há aparelhos como esse, tecnológico, com também um designer inovador, diferente, que você não vai se sentir diferente, né, das pessoas, porque está usando um aparelho. Assim como o óculos, gente, né, numa certa época... a gente falava, né, fundinho de garrafa e tudo mais. O aparelho eu acredito muito, mas eu acredito muito mesmo que vai acabar. Essa coisa de tipo,
eu tô perdendo a audição e eu tô buscando ajuda. Então isso é importante, que as pessoas desmistifiquem essa coisa de eu tenho vergonha, principalmente mulher, gente, bota o cabelinho aqui, né, e não quer que apareça. Na verdade, opinião minha, tá, Thaís? Eu acho que se eu tivesse, eu tô falando, mas de verdade, se eu tivesse um problema, às vezes eu falo, eu acho que eu vou lá fazer uma audiometria. Se eu tivesse um problema auditivo, eu ia fazer questão que as pessoas vissem que eu uso o aparelho, pelo fato delas falarem, poxa, a Marli, ela não escuta bem, então eu vou falar melhor com ela, né? Porque assim, quando eu escondo, poxa, quem que vai saber que eu tenho... Aliás, eu tô escondendo o aparelho, já tô dificultando, né, aqui a entrada do som. Então assim, eu acho que a gente precisa de quebrar tabus e as pessoas entenderem que tem tecnologia, que tem aparelho de alta qualidade, que tem designer diferente de aparelho. Inclusive, eu vi um lá na Signa não, na Auditus, eu tô falando da marca do aparelho. Um cinza, para quem tem cabelo grisalho. Então, exatamente. Essa capinha aqui, o comum, né, que ele vem de fábrica, é o bege. Mas nós chamamos de kit conversor, então a gente converte a cor do aparelho. Então tem exatamente o prata. Gente, o prata, ele fica fantástico na orelha de quem é grisalho. Fica mesmo, porque eu vi, gente. Esconde. O meu sogro, ele usa igual e o dele é preto, né? Então, por quê? Porque o cabelo é mais escuro, então se você tem o kit conversor preto, desaparece. Não é que a gente não quer que apareça também, desaparece, mas assim... Tem alternativas, justamente. Exatamente. Se a gente tá falando, quer mostrar, mostra. Não quer mostrar? Tem alternativa para quem também não quer mostrar, né, Thaís? Eu acho que é importante, né? Muito importante. E eu falo sempre para todo mundo, cuide da audição. Porque eu acho que é um sentido que é comunicação, é sentimento, você ouvir uma música. É sentimento. É muita coisa que envolve. Então, eu acho muito importante. Não deixa de fazer check-up, não deixa de procurar, vai até a Auditus, peça orientação, nós vamos fazer o encaminhamento correto do que necessita, porque realmente eu acho que hoje em dia, não tem mais aquela... Ai, meu Deus, agora eu vou ter que usar um aparelho que vai ser de mim, enfim. Não tem isso. Hoje você tem profissionais que te acompanham, que não largam da sua mão, né? Para você realmente ter uma boa adaptação. Ai, eu tô passando por isso. Tem paciente que vai na Auditus só para tomar um café. Por quê? Porque chega lá resistente e de repente a gente devolveu aquela qualidade de vida e o paciente é grato eternamente. Ele vai lá, eu só vim tomar um café com vocês. Enfim, então é muito importante. Você sabe que você falou da música. Eu sou uma pessoa que, quando eu estava dando aula na Faculdade de São Paulo, numa pós-graduação em homeopatia, eu elaborava as minhas aulas ouvindo música. Você já pensou se eu não escuto? Não, porque assim, era a minha inspiração. E de madrugada, Thaís. Então, assim, cada um tem suas peculiaridades, né? As suas coisinhas aí que faz diferente e tal. Eu, com a música, eu sou muito. Até o dia que eu fui na consulta, falei, nossa, eu ouço no máximo o meu foninho de ouvido. E eu normalmente ouço a música à noite pra relaxar, né? E eu comecei a me policiar. Eu falei, opa, deixa eu dar uma baixadinha aqui, porque eu acho que tá demais, né? Então, assim, quando a gente fala sobre a música, sobre essas questões que mexem mesmo com a gente, a questão da audição, a gente sabe o quanto é importante. Agora, falando da Auditus, gente, vocês têm uma recepção tão maravilhosa nessa empresa, porque, assim, eles não vendem aparelho. Na verdade, eles resolvem a vida de vocês, é diferente. Exatamente. Porque tem lá uma profissional, né, como a Thaís, que veio lá de São Paulo, de São Caetano, né? Isso. Mas vocês de fato resolvem, né? Vocês apresentam soluções. Exato. Você abre um leque de opções. Olha, tem esse caminho, esse. Qual que você prefere? Ou você prefere ficar aí sofrendo? Porque tem gente que quer ficar sofrendo. Fazer o quê, né? Exatamente. Então, assim, o que eu achei mais bárbaro de vocês, da Auditus, é essa coisa de acreditar no melhor, né? No bem-estar do seu paciente. Então, assim, a consequência disso, claro, é a venda do aparelho. Mas não é isso que vocês fazem de
de melhor. Vocês fazem de melhor é todo esse acolhimento, o tomar o cafezinho com vocês. É que eu falo, a consequência é a venda do aparelho. Claro. Mas a satisfação, pelo menos minha, que tem há 24 anos aí que eu tô no mercado, é devolver qualidade de vida. É você tirar um sorriso novamente de um paciente que está ali isolado tanto tempo. O filho não tem mais paciência. Então, vai na Auditus, vamos fazer uma avaliação. Compromete a família, né, Thaís? Compromete a família. A vida social do paciente. Então, é tão importante. E outra coisa, a tecnologia, eu não comentei, mas todos os nossos aparelhos hoje, eles têm a conectividade. Então, você tem Android, você tem iPhone, enfim, nós fazemos a transmissão de áudio direta nos aparelhos. Olha, então, por exemplo, toca seu telefone. Eu atendo direto no aparelho. Você não precisa atender por telefone, ele fica no bolso, você... Tô dirigindo como se fosse aqueles foninhos mesmo que eu utilizo. Nós temos um acessório, chama Stream TV. Na verdade, a gente conecta esse aparelhinho na TV e você que tem a deficiência auditiva pode ter a transmissão do áudio direto no aparelho, mas o microfone dos aparelhos ficam ligados. Então você consegue ouvir quem está do seu lado e ouvir diretamente a televisão. Entendi. Então é sensacional. É sensacional. Gente, nós estamos terminando e eu tô adorando bater papo com a Thaís, gente. Eu amando também. E é um bate-papo que interessa tanta gente, tantas pessoas. Eu acho que, assim, nós precisamos desmistificar muitas coisas ainda, né? Eu acho que a Auditus, eu tenho certeza que a Auditus, ela vem para contribuir, né, para essas pessoas que têm dificuldade e às vezes tem resistência de procurar ajuda, né? Então vocês estão para isso, para acolher e vocês fazem isso muito bem. Obrigada. Então eu preciso de te agradecer demais de você ter vindo, não só por ser uma das nossas patrocinadoras aqui do nosso programa, mas para trazer, né, tantas informações assim como você trouxe. Traga mais, por favor. Com certeza, pode deixar. Porque é muito importante, né, esses assuntos que passa despercebido, a sociedade vai deixando de lado, né? As pessoas não ouvem, vai deixando ali ela de lado. Ela é chata, deixa ela ali do lado. E às vezes ela tá precisando só de um aparelho auditivo. Só de uma ajuda, né? Só de uma ajuda. Pra conquistar novamente um sentido tão importante. Thaís, e não tente mudar de profissão, tá? Não vou. Fica nessa profissão. Agora eu vou ficar até o final. Thaís, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Gratidão, viu? Também. E nós estamos aqui terminando, gente, o nosso bate-papo Marli Toledo de Bem com a Vida. E hoje eu estou de muito bem com a vida aqui com a Thaís para falar desse assunto que é muito importante. Para mim, vocês nem imaginam o quanto, porque eu tenho uma pessoa, né, com um problema auditivo em casa. Então, tudo que ela está falando aqui é como se ela estivesse tocando aqui o meu coração. Então, fiquem com Deus e um beijo.